Olá, sexta-feira, 4 de março de 2016, bom dia. Professora denuncia ter sido agredida por chamar a atenção de aluno em Patos de Minas. E vamos mostrar também. Estufas para cultivo de pés de maconha são encontrados pela polícia em apartamento de universitários no bairro Antônio Caixeta. Ou seja, eles estavam utilizando o conhecimento adquirido na universidade para o cultivo de maconha. Pacientes reclamam da falta de medicamentos na farmacinha de Patos de Minas. E você conversa com funcionários, não tem previsão de quando vai chegar. Moradores do bairro Alvorada denunciam problemas em posto de saúde. Não tem material para curativo, não temos mais papel nem para fazer. Se a gente precisar de uma receita, a gente tem que esperar muitos dias para pegar a receita. Depois da vitória fora de casa, Mamoré ganha ânimo para jogar novamente contra a Patrocinense e vai em busca da classificação. Jogando em casa, diante da nossa torcida e buscar a vitória, que é o que a gente precisa, creio sim que a gente vai entrar na briga novamente. O RT enfrenta o Guarani no sábado em Divinópolis. Fazer uma grande partida lá porque quem quer chegar entre os quatro tem que vencer fora também. E hoje também é dia de receita no 30 Minutos. Você vai aprender a fazer cuscuz de banana da terra. Fique ligado porque o 30 Minutos já está no ar. As investigações relacionadas ao crime de latrocínio do casal Igor Humberto, de 26 anos, e Rafaela de Luz, 21, filho e nora de um empresário patense que foram mortos a golpes de faca em Araxá, crime ocorrido no dia 23 de janeiro, acabaram com a prisão de apreensão e a apreensão de pelo menos 5 suspeitos, entre eles 2 menores, ambos com 17 anos, que, de acordo com a polícia, confessaram a participação no crime e que a ideia inicial seria somente assaltar a residência do casal. Os dois negam qualquer participação nas autorias das facadas. Os menores estavam em internação provisória de 45 dias. Esta semana, o Poder Judiciário de Araxá definiu pela aplicação de medida socioeducativa de internação pelo prazo de 3 anos, com avaliação a cada 6 meses. Essa é a maior pena prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A sentença foi proferida pelo juiz de direito Renato Zurpo e ainda cabe recurso. A professora de uma escola estadual de Patos de Minas acionou a polícia militar para denunciar uma agressão. A educadora diz que chamou a atenção de um aluno de 8 anos e que foi vítima da irmã dele. A jovem nega ter agredido a professora. A professora Daniela Divina afirma ter passado por uma situação constrangedora. Segundo ela, a responsável por um aluno a agrediu verbal e fisicamente dentro de uma sala de aula da escola Monsenhor Fleury. No final da aula, eu estava juntando meu material. As meninas que limpam a sala de aula tinham já adentrado a aula para a sala para poder limpar para o próximo turno. E 3 estudantes universitários foram presos ontem à noite pela polícia militar em um apartamento no bairro Antônio Caixeta. No local foi encontrada uma estufa onde estavam sendo cultivados pés de maconha, produtos químicos e anotações com nomes, dinheiro e material para embalar os entorpecentes. Também foram apreendidos pela polícia. A ameaça que levou os policiais ao local. 2 jovens em uma motocicleta Sandal 125 de cor prata foram até um posto de combustíveis na rua Major Gotti, no centro da cidade, para ameaçar um frentista devido a um desentendimento com a mãe de um deles. A primeira informação é que os suspeitos estavam armados. A polícia militar foi acionada e conseguiu identificá-los. Eles foram abordados na rua Antônio Caetano de Menezes, no bairro Novo Horizonte. Bom, a princípio, tudo começou com a ocorrência de ameaça que aconteceu no centro da cidade, do posto de combustível Água Limpa. Em rastreamento, o pessoal culminou com a abordagem de um dos indivíduos que supostamente estaria armado com a PT-380, segundo informações de algumas testemunhas.
Na tentativa de localizar a arma, os militares foram até o apartamento de Lucas Soares Vita de Souza, de 21 anos, que fica na rua Teófilo Otoni, no bairro Antônio Caixeta. Na sala do apartamento, onde moram 3 universitários, uma surpresa. Os policiais encontraram uma estufa para a produção de maconha. E ao deslocar na residência desse indivíduo, mais precisamente na rua Teófilo Otoni, 429, em um apartamento, para verificar se possivelmente essa arma se encontraria no local, os militares depararam com uma estufa construída de modo rústico, mas muito bem elaborada, na sala do apartamento, onde foi possível visualizar 4 pés de uma planta, retificando 6 pés de maconha, a planta muito semelhante à maconha, né, que a gente está guardando o laudo pericial para verificar a autenticidade dessa planta. Além dos 6 pés de maconha, os policiais encontraram material para embalar a droga, dinheiro e um caderno que pode identificar a participação de vários sócios na produção. Outros 2 moradores da República também foram presos: Guilherme Felipe Bicalho, de 24 anos, e Moacir Bicalho Valentim Júnior, de 27 anos. Os 3 moradores do apartamento são naturais de Pirapora e estudavam em uma universidade em Patos de Minas. O que chamou a atenção foi que 2 das pessoas encontradas lá fazem engenharia ambiental em uma faculdade aqui de Patos e o outro faz biologia. Ou seja, eles estavam utilizando o conhecimento adquirido na universidade para o cultivo de maconha. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para análise do local utilizado pelos estudantes para a produção da maconha, além de outros produtos químicos que possivelmente eram utilizados na produção da droga. A gente está aguardando a perícia, né, porque foi recolhido, né, o material lá, o frasco, né, e o odor semelhante a éter, além de vários insufilmes e alguns produtos de procedência duvidosa. O suspeito da ameaça, que estava junto de Lucas na moto, foi conduzido à delegacia, mas após ser ouvido pelo delegado de plantão, foi liberado. A motocicleta foi removida para o depósito por falta de licenciamento. Lucas, Guilherme Felipe e Moacir foram encaminhados para o presídio Sebastião Satiro. Agora sim, vamos ver a matéria de uma professora na Escola Estadual aqui de Patos de Minas que acionou a Polícia Militar para denunciar uma agressão. Essa educadora diz que chamou a atenção de um menor, um aluno de 8 anos, que foi vítima da irmã dele. A jovem nega ter agredido a professora. A professora Daniela Divina afirma ter passado por uma situação constrangedora. Segundo ela, a responsável por um aluno a agrediu verbal e fisicamente dentro de uma sala de aula da escola Monsenhor Fleury. No final da aula, eu estava juntando meu material. As meninas que limpam a sala de aula tinham já adentrado a aula para a sala para poder limpar para o próximo turno. E a irmã, né, no caso de um aluno, entrou na sala de aula, já entrou gritando e falando palavrões, batendo a mão na mesa. E, em seguida, sem nem deixar eu falar nada, sem deixar eu nem tentar acalmá-la e conversar, ela já me deu um soco no peito e eu senti 2 tapas no rosto. E aí eu me jogou assim para longe das mãos dela, eu bati na parede. E aí as meninas que estavam na sala vieram me socorrer, foram tirando ela, entraram na frente e foram afastando ela, e aí eu consegui sair da sala. Segundo ela, o que teria motivado o ato de violência foi a cobrança de algumas atividades escolares da criança. Como era já combinado com os pais em uma reunião que foi realizada no dia 23 de fevereiro, às 18h30 na escola, cujos pais até assinaram se comprometendo a me auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem, que a criança que não fizesse essas atividades em sala, eu ia anotar o nome num caderno que eu dei o nome para eles e para as crianças de caderno de ocorrência, que são as ocorrências que acontecem no dia a dia na sala de aula, né? E como ele não tinha feito atividade, eu anotei o nome dele no caderno e ela ficou muito brava. A professora registrou
um boletim de ocorrência. Eu chamei a polícia na escola, né? Liguei no 190, uma viatura foi até a escola. Liguei também para o sargento Valdair, da patrulha escolar, porque ele deixou o telefone dele na escola, né? Caso precisasse dele. A responsável pela criança, Ariane Cristina, nos procurou para contar a sua versão da história. Cheguei para conversar com ela, ela só olhou na minha cara e falou: só fiz o meu papel como professora, amanhã a gente conversa. Eu puxei o braço dela, peguei no braço dela, puxei, ela pegou e falou: está me agredindo. E começou a chorar. Chamou a polícia falando que eu dei bofetadas nela, que eu bati nela, só que eu não bati, eu só empurrei. Se eu tivesse batido nela, ia ficar marcas. Porque se eu realmente tivesse batido, aí sim ela ia chorar, porque eu bato. Se eu fosse bater, eu ia bater de verdade. Ela trancou dentro do banheiro, chamou a polícia, não quis sair de lá enquanto a polícia não chegou. A hora que a polícia chegou, não vou falar perto dela, porque senão ela vai me bater. Como se eu tivesse ameaçado ela com alguma coisa. Ela arrumou 2 testemunhas que estavam limpando lá, falando assim que eu cheguei numa bofetada, sendo que eu tenho testemunha também que eu não fiz nada disso. De acordo com Ariane, seu irmão agora não tem ido à escola. E a recomendação das autoridades é que a criança seja encaminhada para outra instituição de ensino. O promotor falou que ou ele permanece na escola ou ele vai estudar no Paulo Borges. O meu irmão não vai sair da porta da casa dele, que é uma escola que está na porta da casa dele. Seria injustiça, só que não tem condição. O meu irmão não vai para o Paulo Borges. Mesmo com os ânimos exaltados e se sentindo constrangida, a professora espera que a situação seja resolvida da melhor maneira possível. Eu estou indo para a escola, mas não está sendo fácil, porque até uma porta que bate na escola, eu já assusto e vou para um canto. Porque eu acho que o professor ele precisa ser valorizado. A nossa sociedade já tem tantos problemas e a nossa sociedade só tem uma maneira de ser modificada, que é através da educação. Eu preciso conscientizar os meus alunos para fazerem uma sociedade melhor. E na medida que eu sou agredida, por cobrar de uma criança que seja melhor, que seja intelectualmente, moralmente melhor, eu perdi a essência do que é educar. Difícil situação. Em 11h44 em instantes, moradores do bairro Alvorada denunciam problemas em posto de saúde. Pacientes reclamam da falta de medicamentos na farmacinha de Patos de Minas. Moradores do bairro Alvorada estão indignados com a falta de materiais na unidade básica de saúde. Eles cobram da prefeitura providências para resolver o problema. Mais um posto de saúde em Patos de Minas está sendo alvo de reclamações de pacientes e acompanhantes. A unidade em questão está localizada no bairro Alvorada. Segundo os pacientes, no local faltam produtos de limpeza, materiais de escritório e até copos descartáveis. Fora os produtos de limpeza, está faltando também são papéis de exames. Às vezes você chega aqui e não tem um papel, tem que ficar escrevendo em rascunho, sabe? Pegando um papelzinho. Outros material também que está faltando. Aqui no posto a gente não tem material para curativo, não temos mais papel nem para fazer, se a gente precisar de uma receita, a gente tem que esperar muitos dias para pegar a receita. Um cartaz foi colocado na unidade de atendimento, informando que a agenda para a marcação de consultas está lotada. Não está tendo mais médico. Quando tem, é muito difícil você conseguir. Além disso, os pacientes afirmam que o local parece estar em uma verdadeira situação de abandono. O mato está tomando conta do posto. Esse posto aqui é muito sujo, muito porco, muito cheio de matagal, muito cheio de caramujo africano, que eu acho que deveria cuidar mais dele. É muito porco, é até difícil para ser posto, né? Muitos anos que eu não vi esse posto nessa condição que ele está agora, não. A sujeira está demais, né? Aqui por fora você chega, está muito sujo, né? O vereador Lázaro Borges recebe dezenas de reclamações sobre o posto todos os dias. Segundo ele, o que mais tem incomodado os pacientes é a falta de materiais.
Inúmeras reclamações da população, tanto da população quanto os funcionários também estão insatisfeitos, porque está faltando material até para fazer um pedido de exame, está usando rascunho, está faltando papel sulfite, toner, internet não funciona, são uma série de coisas que o posto não tem condições de trabalhar. Não dá uma condição melhor, tanto para a população quanto para a própria equipe de trabalho, que é excelente a equipe de trabalho. Mas ela fica sem como trabalhar porque falta o material. Há alguns anos atrás, o vereador conseguiu uma verba para que a unidade fosse reformada. Mas como o local não possui escritura, os melhoramentos para o posto não saíram do papel. O prédio do posto de saúde do bairro Alvorada aqui está precário, está com rachadura, as portas estão danificadas e nós conseguimos R$350 mil. Quando foi para assinar o convênio para a reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Alvorada, não pôde fazer o convênio porque não existe escritura. Onde que deixou a gente mais indignado. Um posto que foi inaugurado em 1992 não tem escritura. E fica aí abandonado, precisando de pessoas para estar na recepção, auxiliar administrativo, e a gente estamos procurando melhor condições para isso. Ele cobra que providências sejam tomadas. Como que você vai trabalhar sem o material? Fica aí para marcar um exame aí, fica aí mais de 10, 15 dias esperando até que saia o exame. A pessoa já ou melhorou ou piorou. Então a gente tem que ter maior cuidado. Eu faço esse apelo aqui ao secretário de saúde que passa a visitar as unidades, ver a realidade do que está acontecendo nas unidades. Não é somente ficar na secretaria. Eu faço o convite ao Dr. Willy que venha até as unidades para mostrar a realidade do que está acontecendo para a população de Patos de Minas. E enquanto melhorias não são obtidas, a população vai sofrendo com descaso nos serviços de saúde. E nossa produção entrou em contato com a prefeitura, que não enviou nenhum tipo de resposta. Continuando a falar de saúde, pacientes com doenças crônicas estão tendo dificuldades para encontrar certos tipos de medicamentos na farmacinha municipal de Patos de Minas. Diabéticos, por exemplo, sofrem com a falta de insulina e de fitas para a medição de glicose. Várias pessoas enviaram reclamações a respeito da falta de medicamentos na farmácia municipal de Patos de Minas através do WhatsApp da emissora. Outras entraram em contato pelo telefone. Este cidadão, que prefere não se identificar, tem diabetes do tipo 2. Ele faz uso de insulina 3 vezes ao dia. Há 7 meses, ele está passando por transtornos na farmacinha. O que ele necessita, ele nunca encontra. Toda vez que a gente procura a farmacinha, a gente tem a mesma resposta. A gente sabemos que os funcionários não têm culpa. Agora a gente tem que saber quem que vai dar essa resposta para a gente não ficar tomando o tempo deles também e também não ficar ocupando os médicos no PSF de ir lá buscar, fazer uma receita, enviar a receita. Ela tem um prazo de 90 dias. Então ela venceu, você tem que renovar. Mas você renova, vai lá, não tem. Tem 7 meses que está faltando seringa e a fita para medir a glicemia. Para ele, a situação é um descaso com a população. O problema não é recente e até hoje nada foi solucionado. No site da saúde, a gente vê que as verbas de tantos milhões foi destinado para Patos e nós não sabemos para onde é destinado isso, por que o governo federal, estadual e municipal, se é que os 3 faz parte desse medicamento, qual são responsáveis por isso, porque você vê quantos milhões que já entrou nesse ano para a Secretaria da Saúde de Patos de Minas. E a gente não sabe entender. A população não teve nenhuma resposta dos funcionários da farmacinha. Eles querem saber quando os medicamentos estarão disponíveis. Todas as respostas que a gente tem é o seguinte, é um cartaz pregado lá, está faltando seringa, faltando as fitas e você conversa com funcionários, não tem previsão de quando vai chegar. Isso está faltando repasse do governo estadual e federal, que não estão repassando para Patos de Minas. De acordo com o diretor da Superintendência Regional de Saúde, a falta de medicamentos é um problema que atinge várias cidades. Infelizmente, todo o estado de Minas Gerais está passando por essa dificuldade do fornecimento
dos insumos para diabetes, que é as tirinhas, o glicosímetro e a insulina. Há 3 licitações, na verdade, que foram desertas, ou seja, foi feito um edital de licitação para o Estado comprar esse material e não apareceu nenhuma empresa disposta a vender para o Estado. Então, assim, não apareceu empresa para vender, não tem como o Estado fornecer. Ele espera que o problema seja resolvido nos próximos meses. Agora foi feita uma mudança no edital e é aberto um novo edital dia 11 de fevereiro. A gente acredita que esse edital agora ele vai ser bem sucedido e em maio esses medicamentos, esses insumos estarão disponíveis para a população. É importante salientar que cada município ele tem autonomia para esses medicamentos da farmácia básica para ele adquirir a mais. 11h54, a seguir, depois da vitória fora de casa, Mamoré ganha ânimo para jogar novamente com a Patrocinense e vai em busca da classificação. O RT enfrenta o Guarani sábado em Divinópolis. Tempo bom em Patos de Minas e região. Confira a previsão para hoje. Tempo e temperatura. Oferecimento. Promoção. Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem pra New Color Foto e Ótica. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer hora na região. Em Patos de Minas, mínima de 16, máxima de 30 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 18, máxima de 28 graus. Em Arapuá, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 16, máxima de 30 graus. Lagamar, mínima de 22, máxima de 32 graus. E em Lagoa Formosa, mínima de 17, máxima de 30 graus. Vamos falar agora de futebol. Depois de vencer o Atlético Mineiro, a URT subiu para a 6ª colocação na tabela e está com 8 pontos no campeonato. O próximo confronto do Trovão Azul é com o Guarani, na cidade de Divinópolis. A partida está marcada para este sábado, às 16 horas. E a semana, claro, foi de muito treino no Zama Maciel. A semana de treinamentos do clube da URT foi intensa. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro em Patos de Minas, o Trovão Azul irá encarar o Guarani de Divinópolis fora de casa. Cada vitória que se conquista, a cada rodada, a responsabilidade vai aumentando porque cria-se uma expectativa de evolução da equipe e a gente sabe que aí nós precisamos melhorar ainda mais na competição, a nossa pontuação, a nossa participação e cada jogo para nós tem que ser uma batalha. E isso tem acontecido aqui, os jogadores têm encarado isso com muita seriedade e nós esperamos que essa luta, essa guerra, essa batalha toda seja transformada em vitória. A URT ocupa o 6º lugar da tabela do Campeonato Mineiro com 8 pontos. O objetivo do time é trazer mais 3 pontos para casa. O autor do gol contra o time do Galo acredita no trabalho realizado pela equipe. Sempre bom trabalhar com vitória, né? Já tivemos os dois lados da moeda, trabalhando com derrota também, mas tivemos a mesma aplicação de treinamento. Agora contra o Guarani sabemos que vai ser um grande desafio. O professor Ademir já colocou para nós os pontos fortes deles e vamos procurar neutralizar e fazer uma grande partida lá, porque quem quer chegar entre os 4 tem que vencer fora também. Cada partida enfrentada pelo time do Pato é sem dúvida um aprendizado. Para os atletas, a palavra para o momento é confiança. Nós estamos confiantes sim, sabendo que o jogo fora de casa é sempre um jogo difícil. Então nós temos que traçar, a risca aquilo que o professor pediu para nós conquistarmos uma vitória longe de casa, porque na somatória geral vai ser muito importante para nós. O time que entrará em campo em Divinópolis será o mesmo do último sábado. A gente tem procurado mexer o mínimo possível na equipe, para poder adquirir entrosamento. Mas a gente tem sido muito feliz, porque todos aqueles que têm entrado têm correspondido à nossa necessidade, Então o grupo está fortalecido, independente de quem vai começar ou quem vai terminar, é importante que eles possam dar uma parcela boa de contribuição. O time conta com o apoio da torcida fora de casa. Foi que nem contra o Boa, A torcida compareceu, a gente no final do jogo ganhamos o jogo, todo mundo comemorou, é muito bom. E a delegação da URT viaja agora, depois do almoço, para a cidade de Divinópolis.
Já o Mamoré joga em casa nesse sábado às 16 horas no estádio Bernardo Rubinge. O adversário será novamente agora pelo retorno a Patrocinense. O Sápado está confiante que vai buscar a classificação para a próxima fase. E o preço dos ingressos para essa partida já estão definidos. É R$20. Daqui a pouco, hoje é dia de receita aqui no 30 Minutos. Cuscuz de banana da terra e palmito. E hoje é dia de receita aqui no 30 Minutos. Já está com lápis e papel na mão? Então veja como é fácil fazer um cuscuz de banana da terra e palmito. O cuscuz é uma excelente entrada e preparado com banana da terra tem um sabor todo especial. Quem ensina a receita é a professora de gastronomia do Unipam, Patrícia Rezende. Uma entradinha super leve, super bacana para esses dias quentes agora, de verão, e uma opção muito saudável para o seu cardápio. Uma receita que é super fácil e ingredientes que todo mundo tem em casa. Para fazer a receita, você vai precisar de 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 xícara de banana da terra ou prata bem madura, 1 xícara de palmito picado, sal a gosto, 1,5 xícaras de molho de tomate, meia pimenta dedo de moça, 1 colher de sopa de salsinha picada, 2,5 xícaras de farinha de milho. Primeiramente, nós vamos adicionar então o azeite de oliva extra virgem, tá? De preferência. Depois a cebolinha e vamos saltear um pouquinho, tá? Esse palmito. Essa pimenta que nós vamos estar colocando, eu dei opção para a pimenta dedo de moça. Mas se você quiser estar utilizando a pimenta malagueta ou outra pimenta que não tenha tanta picância, fica a seu critério, tá bom? Deixe sempre a banana para ser colocada na hora e picadinha, porque como ela tem essa questão de escurecer, então a gente deixa sempre para estar adicionando essa banana já no momento de estar salteando junto com o palmito. Esse molho de tomate, eu optei por fazê-lo, tá? Natural. A farinha de milho, para fazer o cuscuz, é melhor você estar sempre comprando essa que tem esses floquinhos, tá? Porque ela vai ajudar a dar mais consistência no cuscuz. Vai adicionando aos poucos, sempre misturando para essa farinha ir absorvendo todo esse caldo desse molho de tomate, para que ela absorva bem esse suco. Se eu desligar ela muito rápido, vocês vão perceber que ao comer a gente vai sentir aquele gosto de farinha crua, tá? Então não fica legal. Então a gente aproveita para estar misturando bem, para a gente obter o cozimento bem legal dessa farinha. Já começou a soltar da panela, já está pronto. Depois da massa do cuscuz pronta, a gente vai estar informando então esse cuscuz. Como a gente vai servir ele com uma porção individual, nós optamos então para estar servindo nessa forminha com um furinho no meio. Eu untei ela com um pouquinho de azeite para facilitar depois de eu estar desenformando e ficar um prato bem bonito na hora de servir. Como agora ele está um pouquinho quente, nós vamos deixar eles esfriar até a gente conseguir desenformar para servir. A gente vem então com uma faquinha, tá? Aqui em volta, justamente para facilitar e ajudar com que ele desenforme. E aqui está o nosso cuscuz. Super leve e muito saudável. Bom apetite!
Aproveito para convidar todos para estarem conhecendo as nossas novas aulas no Unipam, e nós temos as opções dessas aulas avulsas, inclusive essa receita é uma das receitas que a gente está ensinando nas nossas aulas. Então, para você saber um pouco mais, é só acessar o site Unipam, que lá você vai estar atento a todas as aulas que vão estar acontecendo durante todo o ano. Bom, hein? Pois é, e chegou o final de semana. Você vai ficar com outras notícias agora, com o programa Guiba Aventura, e logo mais também à noite, a partir das 19 horas. Tenham todos um bom final de semana.